Olá, tudo bem? Eu sou Emerson Azevedo, Shirley Eu- Oliveira. Estamos aqui para apresentar essas obras. A biografia Notícias do Bem, a biografia do primeiro jornalismo positivo da TV aberta brasileira. E da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era. Notícias do Bem, biografia do primeiro programa de jornalismo positivo da TV aberta brasileira, de minha autoria, onde temos a biografada Shirley Oliveira, e Da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era, onde Shirley é autora. Vamos conversar hoje sobre essas duas obras, aqui no bate-papo descontraído, certo? Já disponíveis na Amazon. E a gente vai começar falando primeiro da biografia Notícias do Bem, que trata da criação do primeiro telejornal do Brasil, que tem a missão de veicular exclusivamente boas notícias. Criado em 2007, na apresentação do trabalho de conclusão de curso da jornalista Shirley Oliveira, o telejornal Notícias do Bem teve a sua estreia ainda com o nome Hora da Boa Notícia, em 2011, na extinta TV Salvador. Shirley, vamos bater um papo agora sobre essa obra? O que te inspirou a criar o telejornal Hora da Boa Notícia, que hoje se chama Notícias do Bem? Então, estávamos conversando mais cedo de que, na verdade, seria uma extensão das conversas que a gente sempre tem, com a diferença que agora está sendo gravada, né? Exato. Mas geralmente é o que a gente já conversa mesmo. E a ideia, na verdade, assim, ainda na adolescência, quando a gente tem uma fase da vida que a gente decide o que é que a gente vai fazer, qual a profissão que a gente vai querer ter. Geralmente são os adultos que começam a instigar, né? E aí, o que é que você vai ser quando crescer? Eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada à comunicação. No entanto, porque eu sempre fui muito comunicativa, espontânea, no entanto, eu não queria apenas uma profissão, eu queria unir a profissão com um propósito, com algo maior. E nesse propósito, quando em todas aqueles testes de aptidões que a gente faz, né, no nível médio para descobrir qual vestibular vai fazer, sempre saía área de comunicação social. Então, eu sempre fui uma pessoa que acompanhei o jornalismo, gostava de assistir, sempre amei o jornalismo, eu me identifiquei de imediato com o jornalismo na área de comunicação. E foi aí que eu decidi, vou pelo viés de trazer bem-estar nas pessoas. Hoje em dia está muito na moda de falar de saúde mental, mas eu não tinha esse termo, saúde mental. Não estava claro para mim o que hoje já é claro para todos nós que buscamos a saúde mental como prioridade, né, no nosso dia a dia. Pelo menos as pessoas que se afinizam com as notícias boas, elas buscam uma saúde mental. E então, naquela época, eu queria unir esse bem-estar emocional ao jornalismo. E assim, eu já entrei na faculdade sabendo que eu ia para esse viés. Entendi. Nessa obra tem relatos e exemplos de situações que geralmente acontecem na vida de todos nós, Como aqueles que desejam ser pioneiros, que desejam realizar algo, chegar primeiro, que querem fazer a diferença e provocar impacto. Qual assim, eu sei que você contou várias histórias, através do jornalismo. Qual história de impacto social mais marcou a produção do Notícias do Bem, na sua visão? Bom, nessa parte que a gente fala sobre a persistência, né, as situações em que a gente passa para realizar um sonho, uma missão, um objetivo, é uma coisa. E as reportagens que a gente fez, que a gente apresentou e que impactou me impactou, é outra coisa. Então, sobre as dificuldades de que como você bem escreveu no livro, as dificuldades que o jornalismo independente passa, né, que não só o jornalismo, muita coisa da área de comunicação passa
fazer algo independente, sem uma empresa de comunicação por trás. Então tem todas aquelas dificuldades, além do que o audiovisual é caro, porque você depende de equipamentos, você depende de profissionais, técnicos, né, na área de audiovisual, além da tecnologia que vai sempre se especializando, então é algo caro, demanda de finanças para, a subsistência financeira, né. Então, essas questões, essas dificuldades de fazer, é que demanda muita resiliência, muito propósito, porque a gente tem que estar lembrando muito do nosso propósito para passar suavemente pelas dificuldades, porque eu acredito que, apesar de que a gente precisa persistir naquilo que a gente acredita, não precisa, ao lado disso, a gente passar por sofrimentos para fazer o que é o nosso propósito, o nosso sonho, a nossa missão. A gente pode fazer de uma forma mais suave, a partir do momento em que a gente atrai pessoas que buscam o mesmo propósito, o mesmo que aspira à mesma filosofia de vida para a construção de um mundo, né. Entendi. E para aquela pessoa que de repente desperta o interesse por esse mundo, né, do jornalismo, eu queria que você falasse um pouquinho desta outra obra aqui, onde você é autora, né, Da Sombra para a Luz, Jornalismo da Nova Era. Aqui o subtítulo dele é interessante, que diz um guia para a sociedade, o consumidor da notícia para profissionais de comunicação. Como é que você conseguiu reunir essas três coisas? Então, é porque, assim, esse livro, ele iniciou lá em 2007, né, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, em que eu falo sobre eu sou autora do primeiro referencial teórico em Boas Notícias também, eh, e neste primeiro referencial teórico, que você conta a história muito bem no livro, que foi um desafio da minha orientadora, que ela me propôs: "Ah, você quer fazer sobre boas notícias, sobre notícias boas? Como não tem nada na teoria de comunicação com esse tema, então você vai ter que escrever". E Ou seja, o desafio já começou aí. Então eu fiz o elaborei o artigo científico Da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era, que foi um apêndice ao meu TCC, ou seja, além do TCC, teve esse artigo científico, que depois, em 2011, ele foi publicado nos Anais do Intercom, que é o maior evento de comunicação social da América Latina. Esse artigo científico, ele fala a história e faz uma alegoria com o mito da caverna, que fala sobre aquela construção de uma pessoa que está acostumada com um determinado status quo, e nessa rotina que ele vive, ele acha que aquilo ali é a realidade, e quando um daquele grupo sai e vê que lá fora, além das sombras, existem cores, animações, uma outra realidade diferente daquela sombra que se vivia na caverna. Com essa alegoria, eu comecei a demonstrar, inspirada em Sócrates, comecei a demonstrar que quem consome essa notícia, ele pode ter um outro olhar e ver que essa estrutura midiática da violência, da corrupção, do pessimismo, é um olhar que não condiz com o total da realidade. É um olhar enviesado, é um olhar mínimo, e que quando a gente vai para o amplo, para o macro, a gente percebe que tem muito mais gente fazendo o bem, só que o bem não é notícia.
Final de semana acabou. A gente sabe de pessoas que foram em hospitais visitar pessoas enfermas, tiveram visitas nos presídios, alguém fez o bem no trânsito, no supermercado, com o vizinho, e nada disso é notícia. No entanto, quando há algo de ruim acontecendo, aquilo ali vira um uma manchete jornalística. Então, quem assiste apenas esse tipo de conteúdo, qual é a perspectiva que essa pessoa vai ter da vida? De que as pessoas estão piorando, que o mundo vai acabar, que o mundo não tem mais jeito. Então, com o Da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era, a gente demonstra por esse outro viés para o consumidor da notícia, quem consome a notícia, e para a sociedade em geral, né? Por que para a sociedade em geral? Porque não só o profissional da comunicação vai se beneficiar com esse livro. O consumidor na notícia, a sociedade em geral, pode tirar essas escamas ao perceber um novo olhar da notícia e da realidade. Porque quando no Notícias do Bem a gente veicula uma notícia boa, uma descoberta científica ou uma nova ação tecnológica, a gente não está inventando nada, a gente não está pintando o mundo de cor de rosas. São coisas que realmente acontecem e que, por isso, o jornalista, o profissional da comunicação pode também seguir essa realidade e não uma tendência de que a notícia ruim que vende. E por que da nova era? Porque eu acredito que estamos entrando em uma nova era e que não há. Aliás, na minha concepção, a nova era iniciou em 2007, a partir do momento em que eu elaborei foi um marco de elaboração de um novo formato para o jornalismo. Então, eu creio que essa nova era já começou, né? E depois, com o lançamento do Notícias do Bem em 2011, ela se reafirmou essa nova era. E creio que em pouco tempo não haverá mais notícias ruins. Eu acho que vai ser uma tendência que vai, num futuro que espero que bem próximo, será uma tendência natural. Não vai ser nada de que coisa diferente, um jornalismo só de notícias boas. Pelo contrário, eu acho que vai ser algo muito natural. É uma visão disruptiva, né? Bem contra o conceito que se tem de que a única coisa que vende é aquilo que é estapafúrdio, aquilo que transcende o que faz bem para o ser humano. Isso que é uma visão completamente diferente, que na verdade deveria ser a visão de que um ser humano tem com o outro, né? E para isso usando uma ferramenta poderosa que é o jornalismo, que nunca foi tão necessária como é hoje, né? Que a gente vive a era das fake news e as fake news provocam tudo isso que você falou e mais um pouco. Então a proposta é bem desafiadora, é bem ousada. E eu percebo que ela dialoga diretamente com a proposta do telejornal. O livro dialoga assim Sim, de uma forma totalmente. muito intrínseca, né? É sim, porque a filosofia, pronto, é isso. Nesse livro ele está a filosofia do Notícias do Bem. Inclusive, eu iniciei a graduação, na sequência da graduação de jornalismo, de comunicação social, eu iniciei a graduação de psicologia com esse intuito de trazer o comportamento social, de trazer a psicologia positiva para esse trabalho, esse projeto do Notícias do Bem. E nesse livro, o leitor vai encontrar muita coisa
relativa à psicologia. Sim, relativa a Sócrates, né? Porque até o título Da Sombra para a Luz, essa capa aqui, Saindo da Caverna, remete ao meu primeiro referencial teórico, que foi baseado no mito da caverna. E, além de Sócrates, está aqui nesse livro, inclusive, o artigo científico como um apêndice. E, além de Sócrates, além da filosofia socrática e platônica, eu falo sobre a psicologia social e a psicologia social, a psicologia comportamental e a psicologia positiva. Então, esse livro está muito bem fundamentado em relação a quem busca a saúde mental, quem busca as boas notícias, as notícias boas, no intuito de trazer um equilíbrio mental. E uma outra coisa que eu trouxe nesse livro foi sobre a lei da atração. Esse livro tem muita coisa maravilhosa que a pessoa atração. vai Interessante, mergulhar. interessante, né? Como a gente percebe que do mesmo jeito que as notícias ruins provocam sempre uma sociedade em caos, as notícias boas têm a proposta exatamente o contrário: tornar a sociedade o anti-caos, vamos dizer assim, né? Sim. E eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. O jornalismo usado para a saúde mental. É a coisa mais disruptiva que eu já ouvi nos últimos tempos, estou sendo sincero. Uhum. Que bom. A saúde mental, a construção de um mundo melhor. Todos os capítulos você vai conseguir entender, concluir em todos os capítulos que a notícia boa, ela constrói um mundo melhor. Inclusive tem uma teoria que eu trago nesse livro, de um conceito de elevação moral, que o autor trata disso, que é quando a gente testemunha algo bom, a gente busca em nós uma forma de também se associar a algo bom para construir algo bom na nossa comunidade. Interessante. Que é a proposta do Notícias do Bem. A gente traz as teorias do jornalismo positivo, de também se associar a algo bom para construir algo bom na nossa comunidade. Interessante. Que é a proposta do Notícias do Bem. A gente traz as teorias do jornalismo positivo, jornalismo construtivo, jornalismo de soluções. E, sem querer dizer qual é o melhor, se o positivo, se o construtivo, o jornalismo de soluções, sem querer dizer qual é o melhor, mas explicando que o que faz com que a gente construa uma sociedade melhor entre esses três jornalismos é a finalidade do telejornal Notícias do Bem, e é a proposta que traz o livro Da Sombra para a Luz, o jornalismo da nova era. Tá vendo aí? A gente consegue dialogar, falar de notícias boas, falar de coisas boas, trazer para a sociedade o que a sociedade precisa nesse momento. Porque todo mundo conhece os caos que vivem no mundo. Estamos em guerras mundo afora. E nada melhor do que você ter uma ponta de esperança, como se diz. Então, assim, eu vejo que toda a diferença ela começa na unidade. Então, quem diria que aquela estudante traria um conceito desse? Aquela estudante de jornalismo que eu conheci lá, se formando, traria um conceito desse. Eu fico feliz da gente poder apresentar para a sociedade, primeiro, essa biografia, que fala de todas as dificuldades, de os desafios, todas as recompensas de se fazer o bom jornalismo, certo? Foi um livro que me deu muito trabalho para fazer. Me deu um trabalho assim porque... E horas de conversas. Rapaz, a construção dele, ela não começou agora. A construção desse livro começou em 2012.
Olha quanto tempo tem. Aí eu fui fazendo, fui percebendo e tal. Porque as boas notícias, elas sempre me chamaram muito a atenção. Por quê? Porque eu nunca quis ser o mais do mesmo. Inclusive, eu fui convidado para trabalhar em noticiário jornalístico de policial. Eu recusei. Então, eu me identifico com isso aqui. Então, eu comecei a produzir esse livro e depois digo, não. E aí eu fui tentar publicar esse livro. Só que, antigamente, a gente precisava ter uma editora, a gente precisava de, no mínimo, imprimir 500 cópias para que valesse a pena a impressão. Só que hoje a gente vive num mundo totalmente outro. E a gente consegue, com as plataformas de internet, com as plataformas digitais da Amazon, do Clube do Livro e outras semelhantes, produzir o livro, imprimir ele por demanda e colocar ele na mão do leitor. Então isso tem sido muito assertivo. Quem pensou da primeira vez e quem copiou, por que não copiar as boas coisas? Né? Então, Shirley, a gente traz uma proposta aqui, a gente se uniu, né, para trazer essa proposta para que a sociedade brasileira passe a ver por uma nova ótica, por uma nova luz, como a gente pode usar a comunicação social e o jornalismo para promover o bem para as pessoas. Inclusive, Emerson, sobre eu vou trazer um elemento surpresa aqui. Opa! Que eu não cheguei a externar. Aliás, tem uma pessoa só que sabe, que é o nosso amigo em comum, Eduardo Pimentel. Sim. Ele é o único que sabe. Eu recebi uma mensagem no direct do Notícias do Bem. Sim. Eu não me recordo direito o mês. Foi esse ano. Não sei se foi em maio, abril ou maio. Não me lembro bem. Uma mensagem lá. Eu nem estava acessando, né, o perfil do Notícias do Bem. E aí, um belo dia que eu acessei, eu vi que tinha essa mensagem antiga lá. Estava lá no solicitações, que a gente não recebe a notificação, né? Quando não vai para a caixa que principal. Quase ninguém vê. Não vai para a caixa principal. Aí, quando eu fui olhar, que solicitação é essa aqui? Aí tinha uma pessoa de Jericoacoara, no Ceará, pedindo para escrever sobre a história do Notícias do Bem. E aí, na época, eu comentei com o Eduardo. Porque Eduardo é o advogado do nosso telejornal, né? Aí eu falei, eu obviamente ia falar com o jurídico. Claro. Aí eu falei com o jurídico, Eduardo, convidaram assim, ele tenha cuidado, porque a gente não sabe quem é essa pessoa, se vai passar os direitos autorais e como é que vai ser, tenha cuidado. E aí, eu esqueci o assunto. Quando o Emerson me procurou para falar, Shirley, agora está tendo impressão de livros sob demanda, estou querendo trazer esse projeto de volta. Vamos relembrar todas as coisas, e foram horas e dias de conversa, de ligações, de áudios, um histórico imenso. E do nada eu me lembrei e comentei com o Eduardo. Aí Eduardo falou assim, Shirley, tinha que ser, né, menino? Tinha que ser, porque se não fosse por um, ia ser por outro. Então esse livro tinha que nascer, porque os dois no mesmo ano, duas pessoas, se você não tivesse despertado, outra pessoa poderia, porque é assim, a ideia não nasce em nós, ela é inspirada, ela vem do alto, pelo menos eu. O que a gente chama de inconsciente coletivo? Essa é a minha... Não, né? Muito maior É mais do que profundo. isso. É, muito maior. Eu estou convencida, chame você do nome que quiser, se Criador, se Universo, se Deus, chame o nome que você quiser, mas eu estou convencida que nós somos sustentados por um amor, e esse amor nos inspira. Então, a inspiração está no ar e capta quem entra nessa sintonia. Então, você teve essa inspiração de fazer a biografia em 2012. Você demorou. Então, Deus vai buscar outras antenas. Entendi. 2025, outra pessoa foi. E aí, me cutucou. Aí,
quando me cutucou, eu fiquei preparada para quando você chegou, o terreno já estava preparado e eu, vamos nessa. E uma notícia excelente, se você tem um livro, né? Se você tem uma ideia, uma história e quer trazer esse livro, quer transformar em livro, Emerson já falou aqui, mas eu quero destacar isso, que agora existem as editoras, né, sob demanda, e a gente não precisa mais investir o dinheiro de 500 exemplares que as editoras antigamente cobravam, porque as editoras ou elas buscam um autor já bastante conhecido, um Augusto Cury, um Paulo Coelho, um Mário Sérgio Cortella, ou o Leandro Carnal, né? Os grandes. Os grandes, e muito bons, né? Digam-se de passagem. Ou você vai bancar financeiramente, mas hoje não é mais assim. Existem as parcerias com as editoras que elas imprimem sob demanda, porque elas têm um grande maquinário e quando o comprador, o consumidor quer aquele livro, ela usa o maquinário que ela já tem para imprimir sob demanda, com a demanda de quem quer comprar. Ou seja, compra quantos você quiser. E a gente já trouxe aqui uma outra notícia boa, né? Que é livros agora sob demanda. Qualquer pessoa pode escrever. É verdade. E agora, para encerrar, outra notícia boa. Vamos falar de lançamento. No próximo dia 2 de dezembro, estaremos lançando estes 2 livros. Emerson foi convidado para falar sobre a autoria do livro, a biografia do Notícias do Bem, na Câmara de Vereadores, em Feira de Santana, no dia 2 de dezembro. E pela manhã e à tarde estaremos lançando esse livro e o local e horário exato, Emerson vai avisar lá na Câmara de Vereadores no dia 2 de dezembro. Justamente, nesse dia, estejam ligados. Estaremos comunicando para todo mundo. Esperamos você lá. Muito obrigado.